E aconteceu aquela quebra da cabeça daquela imagem. E meu pai ficou em crise de desespero, com medo. Só que ali, poucos minutos depois, aquele homem bateu lá em casa, na porta de casa. E ele começou a dizer, mas aquele ambiente era um ambiente de consolo para mim, porque ali eu tinha agora uma mãe que se dizia uma mãe. Um espírito que se dizia que era minha mãe em outra vida. E daqui a pouco eu tinha ali o meu avô que tinha falecido e que dizia que ele estava ali, incorporado e falando, voltando de lá do mundo dos espíritos para falar comigo. Eu fui ali e eles foram falando assim, você é uma pessoa que tem uma beleza diferente, nós vamos fazer de você uma modelo. Uma modelo, você quer um sonho meu. Uma modelo famosa, era um sonho meu. Eu falei, quero muito, o que eu preciso de fazer? E um daqueles espíritos virou para mim e disse assim, olha, você precisa apenas entregar sua alma para mim. Eu falei, isso para mim é mole, isso para mim é mole. Entregar a alma, isso para mim é fácil. Shalom, shalom, meu nome é Ellen Cristiano, eu sou ex-bruxa, ex-ocultista. Fui libertada das trevas para a luz. Estou aqui juntamente com o canal Semeando Vida, esse canal abençoado, para trazer para você mais um testemunho para edificar a sua vida. Testemunho evangelístico. E diante desta palavra, eu quero dizer para você que Cristo, Ele é aquele que tem poder para transformar a vida. Ele é aquele que tem poder para transformar a situação. Eu sou prova viva disso. O Senhor me resgatou das trevas para a luz. E eu quero deixar para você, está lá em Lucas capítulo 18, versículo 27, que diz que o que é impossível ao homem é possível ao Senhor. Deus, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, na minha vida, nas nossas vidas. Desde que o Senhor me escolheu e me trouxe para a maravilhosa luz. Em 1978, 2/2/1978, na cidade de Belo Horizonte, nascia uma criança. Essa criança nasceu no Hospital São Francisco, filha de Nadir Isabel e Obedes Cristiano. Essa criança, no Hospital São Francisco, ali por indicação de uma enfermeira, por orientação de uma enfermeira, ela foi ali indicando, orientando aquela mãe a colocar o nome daquela criança ali de Janaína. Por quê? Porque Janaína é um dos nomes de Iemanjá. Essa criança nasceu no dia 2 de fevereiro, e ali eu já nasci com essa orientação das trevas. Ali aquela mulher falou, olha, sua filha nasceu no dia de Iemanjá, coloca o nome dela de Janaína, em homenagem à Rainha das Águas. Sabemos que é uma entidade a qual traz destruição na vida das pessoas, principalmente o engano, o encantamento. Então, queridos, eu estou aqui para dizer para você que Cristo, Ele está aqui pronto para te libertar das trevas, te tirar de todo o engano, de todo encantamento. Só que a minha mãe não conhecia a palavra de Deus, a minha mãe não conhecia o Evangelho. E minha mãe então aceitou esse nome, achou bonito, Janaína, e colocou ela em Janaína. E ali eu passei, fui crescendo, os meus pais se separaram, viveram um lar conturbado, separaram. Na época meu pai trabalhava na Vox, em São Paulo, e eles tinham muitas discussões, muitas crises. Meu pai, com 21 anos de idade, ele era um homem criado dentro do Evangelho. O meu avô paterno, ele foi um maestro, um pastor da igreja presbiteriana, José Agripínio, senhor Agripínio, melhor dizendo. E o meu pai, ele conhecia a palavra de Deus, mas por uma paixão, ele deixou de lado a sua fé. Ele então começou ali encantado por aquela mulher e ele desceu, entregou a sua cabeça para ser batizado, para que ele pudesse casar com a minha mãe. E desse relacionamento eu nasci no dia 2 de fevereiro de 1978. E ali, querido, Satanás começou a armar uma situação, um plano para a minha vida. Através desse nome, minha mãe me colocou o nome, Ellen Janaína, Cristiano, e ali o tempo foi passando, os meus pais se separaram, eu fiquei um tempo na casa de tios, de avós, e o tempo foi passando. Só que o projeto que o inimigo começou na minha vida, ele executou.
Só que sabemos que Deus, ele permite todas as coisas, porque para tudo Deus tem um propósito. Nada foge o controle de Deus. Nada foge o controle de Deus. Deus permite com que o inimigo vá até certo ponto na sua vida. Deus permitiu com que o inimigo fosse até certo ponto na minha vida. Mas quando chegou o momento dele dizer não, ele colocou a sua mão. Porque existem situações que Deus nos permite viver para que seja testemunho do poder dele. Para que transforme-se em testemunho do poder e da sua grandeza, da sua manifestação. Em Isaías 64, versículo 4, vem dizendo que desde a antiguidade não se ouviu falar, nem olhos nenhum conseguiram enxergar, ver, contemplar um Deus semelhante a esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então o Senhor, ele foi trabalhando, eu não estava esperando, mas o Senhor me esperava. Ele trabalhou, o Senhor trabalha por você. O Eterno, ele trabalha por sua família, ele trabalha por sua casa, ele trabalha pelos seus filhos, ele trabalha pelo seu cônjuge. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O tempo foi passando, eu fui crescendo num lar idólatra, com muitas idolatrias, tinha os cuidados dos meus avós, mas tinha muita idolatria. E o tempo foi passando, eu fui crescendo em situações distantes dos princípios divinos, Então, com 14 anos, o meu pai foi lá no interior, estava nesse período no interior de Santa Maria de Itabira, morando com meus avós, e nesse período, meu pai foi lá me buscar para estudar, terminar o colégio. Porque até então eu estava no interior e não tinha condição de continuar os estudos. E ali, queridos, nós começamos a ver que o inimigo já tinha armado um projeto para a minha vida. Só que Deus tinha um plano sensacional. Deus tinha um plano fenomenal. Deus tinha um plano que não iria nunca dar errado. E como tem dado certo o plano de Deus na minha vida. Hoje eu tenho a oportunidade para falar para você e dizer para você que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é aquele que faz infinitamente mais sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Você que está desanimado, achando que não tem jeito, não tem saída. Deus, quanto mais difícil esteja a situação, Deus, ele chega e faz. Quanto mais impossível, quando nós olhamos aqui para Lucas 18, 27, o texto vem falando que o que é impossível ao homem é possível para Deus. É uma fala de Jesus. O que é impossível ao homem é possível para Deus. O que tem sido impossível para você? De repente você tem estado num caminho de engano, num caminho de mentira, e Deus, ele vem chamando você através de testemunhos, através de vidas que ele tem transformado. Deus tem várias formas de falar conosco, através da natureza, através dos pássaros, através de tudo, do ar. Todo Deus tem forma de falar conosco. A sua soberania é perfeita. E tudo está aqui no controle da palma das suas mãos. Tudo está no controle da palma das tuas mãos. Ele não perdeu o controle de nada. Então o tempo foi passando e eu ali fui morar com meu pai. E ali com os meus 14 anos, comecei uma nova vida com meu pai. Meu pai, um homem que tinha muito amor por mim, mas ele não tinha uma estrutura. E aí um dia ali, morando naquela nova vida, tendo a oportunidade de estudar, o meu pai, então, ele vai fazer uma mudança ali pro Pai de Santo, ele vai fazer uma mudança, e naquela mudança, ele vai descer a rua e quando ele segura o freio, deu uma freada brusca e uma daquelas imagens caíram. E ali caiu e quebrou a cabeça. Meu pai ficou desesperado, achando que aquilo ali seria anos de azar, mas ali estava começando, concretizando um projeto do adversário, porque ele começou lá atrás, quando a minha mãe tinha aceitado a sugestão da enfermeira para colocar o meu nome de Janaína. Lembrando, queridos, que é importante você analisar qual é o nome que você vai colocar no seu filho. De repente você vai falar assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Os nomes têm significado, eles têm influência. Como os números têm influência, como os símbolos têm influência, tudo tem uma influência. Então você precisa atentar para isso. Quando você for olhar uma criança sua, olhe qual o nome, ainda que você não conheça a palavra de Deus, pesquise o significado do nome. Tem nomes
que os significados são ruins. Pesquise o significado dos nomes, antes de colocar no seu filho, porque existem nomes que trazem uma energia negativa, tá? E ali, se você tiver já uma criança com um nome que você descobriu que o significado é ruim, você vai apresentar a Deus e desconsagrar. Simples, porque Deus, ele quebra toda maldição. Deus, ele quebra tudo aquilo que é ruim. Ele quebra quando você coloca diante dele e pede ele para receber para ele. Consagre a Deus esse nome. Faça como eu fiz com Janaína, apresentei a Deus, consagrei. Senhor, agora é seu, para a tua glória, para o teu louvor, para o teu poder, para que vidas venham entender o sentido da vida, o sentido de todas as coisas. Tudo nessa terra tem um porquê, querido. Tudo nessa terra tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui não é só para comer, beber, trabalhar e dormir, não. E divertir, não. Você tem um propósito, você tem uma missão. Cristo te chama para uma missão. Cristo está te chamando para uma missão. Saia das trevas, vem para a luz, porque Cristo já está preparando todo o caminho para você traçar e ser novo e ser nova em Cristo Jesus. Olha só, e ali, quando com 14 anos aconteceu esse acidente, esse acidente que quebrou a cabeça da Pombagira, né? Meio que um acidente, mas foi ali para aquela imagem. E aconteceu aquela quebra da cabeça daquela imagem, e meu pai ficou em crise de desespero, com medo. Só que ali, poucos minutos depois, aquele homem bateu lá em casa, na porta de casa. E ele começou a dizer, não, eu vim aqui para falar para o senhor, tá tudo certo. Se o senhor for lá hoje, de 19 a 19h30, lá onde nós vamos ter uma reunião, vá com a sua família, porque aí lá nós vamos nos encontrar, o senhor vai participar conosco e tá tudo certo, tá tudo kit. E o diabo, ele tem meios de trazer você para perto dele. O adversário, ele tem estratégias, ele tem a sua isca para pegar você para a rede dele. E ali nós fomos, e quando eu fui com meu pai, eu senti um acalentar muito grande, porque eu me senti abraçada naquele lugar. Porque a minha maior carência era de ter minha família reunida. Eu estava longe da minha mãe, devido desde criança, desde 2 anos, temos passado pelo processo de separação, eles terem passado pelo processo de separação, e desde os 2 anos ficava na casa de tio, outro tio, com 7 anos fui para a casa da avó, e ali com 14 anos eu estava na casa do pai, e estava longe da mãe, estava totalmente distante. Eu queria muito a minha mãe perto de mim. E aí nós começamos a observar que o inimigo pegou essa carência minha, ele pegou essa necessidade para ele poder me ter como presa nas mãos dele, me ter como presa nas suas redes, me ter como presa na sua telha. E aí eu fiquei sentindo aquele afago, sentindo aquele acalento, e ali começou-se um plano do adversário. Só que o inimigo não sabia que Deus tinha o maior plano de salvação para a minha vida. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim. Pode-se a mãe se esquecer do filho que amamenta. Pode-se o homem se esquecer de você. Mas Deus jamais vai se esquecer. Dependente da situação que você esteja passando, dependente das lutas, das aflições, das circunstâncias, Deus, ele não se esquece de você. E ele vai criar caminho, ele vai criar situação para resgatar você das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. Eu estava ali naquele lugar, então, era uma sessão de sexta-feira, eu gostei muito. Era um lugar que era um centro de Umbanda com Quimbanda, e aquilo ali para mim foi muito bom. Quando eu fiquei naquele lugar, manifestou um espírito, dizia que era minha mãe e outra reencarnação. Não existe reencarnação. A Bíblia diz que só tem, céu e inferno. O homem só tem direito a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo final. Então a Bíblia não dá base para que tenha reencarnação, para que tenha purgatório, não dá base. Então nós começamos a observar, existem religiões que têm as suas crenças,
Mas eu e você precisamos crer na palavra do Senhor, porque é a palavra que liberta. É a palavra que nos abre o entendimento, é a palavra que nos traz salvação. É a palavra que nos liberta do cativeiro. E João 8,32 vem falando que Cristo veio. Cristo veio. E a palavra de Deus vai falando que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. Ele é o verbo encarnado. Ele é o verbo encarnado. E ali, quando eu começo a observar aquela telha toda enlaçando assim a minha vida, e eu estava totalmente dominada ali. Eu estava totalmente dominada, totalmente. Gostei demais. E a partir daquele dia eu não quis mais parar de estar naquele lugar. E comecei a ir. E aí o tempo foi passando. Eu continuei indo. O meu pai começou a não gostar daquele local, porque no meio daquelas sessões aconteciam algumas revelações mentirosas acerca do comportamento de meu pai, tentando denigrir a imagem de meu pai. Meu pai, então, ele ficou muito chateado com aquilo, ele não quis mais estar naquele local. Mas aquele ambiente era um ambiente de consolo para mim, porque ali eu tinha agora uma mãe que se dizia uma mãe, um espírito que se dizia que era minha mãe em outra vida. E daqui a pouco eu tinha ali o meu avô que tinha falecido e que dizia que ele estava ali, incorporado e falando, voltando de lá do mundo dos espíritos para falar comigo. Quanto engano, porque aquele que está no Hades, ou aquele que está no seio de Abraão, ele não tem recurso nenhum, ele não tem como voltar a essa terra. Quem tem falado para você que tem visto familiar, tem visto ente querido, é tudo mentira, queridos. É tudo mentira. O nosso Cristo Jesus, ele veio para nos libertar desse cativeiro, para nos mostrar que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Sabe, entre Deus e os homens, mas também ele é o único espírito que traz vida e vida em abundância. Os outros espíritos que não vêm da parte de Deus, queridos, são espíritos, ainda que sejam espíritos brancos, são espíritos de engano. Eu vivi isso, e ali aparentemente as coisas estavam bem, aparentemente estavam cuidando de mim, e eu estava cada vez mais enredada naquela mentira. Enredada naquele laço, enredada naquela situação. E ali eu comecei a viver algo novo na minha vida, no tocante aqui. Agora eu tinha em meu coração que eu tinha uma família. Só que aquela família era pessoas que estavam me levando a fazer coisas para que eu cada vez mais me aprofundasse naquelas obras, naqueles rituais. E aquilo para mim, eu estava me sentindo bem. Por quê? Eu não tinha conhecimento da palavra, eu vivia numa cegueira, eu não tinha princípio. Pior coisa que tem é você não ensinar os princípios de Deus na sua casa, na sua família, para os teus filhos, porque quando não se tem princípio, tudo que vem chega e aloja ali no coração da pessoa. Tudo que vem chega e encontra lugar. Porque quando uma casa está vazia, tudo que vem encontra morada, encontra pouso. A nossa casa, essa casa aqui, ó, que é templo do Espírito Santo, ela tem que estar cheia. Cheia da palavra de Deus, cheia da presença de Deus. Quando nós vamos olhar para Provérbios, capítulo 22, versículo 6, nós vamos ver, ensina o teu filho o caminho que deve andar. E ainda quando ele for velho, ele dele não vai se desviar. Porque ele vai estar cheio da palavra, cheio da verdade. E essa verdade eu não tinha, a palavra eu não tinha. Então eu iria seguir caminhos da promiscuidade, caminhos da perversidade, caminhos do engano, caminhos da imoralidade. Então ali, queridos, eu continuei ali naquelas práticas e continuei a frequentar aquele local. E de frequentadora daquele local, eu fui desenvolvida para ser cambona. Começaram a trabalhar comigo para ser cambona, para ser aquela que estava ali ajudando aquele pai de santo a estar desempenhando as obras, dando passes, fazendo ali algumas oferendas, algumas entregas, fazendo ali alguns rituais. E eu estava ali como se eu fosse uma auxiliar do pai de santo, uma cambona.
E o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo, eles foram me ensinando, eles foram me trabalhando, e eles foram ali me preparando para ser uma pessoa pronta para servi-los, servir os guias, servir os orixás, servir as entidades, servir os demônios. Porque hoje eu sei que são demônios, mas lá no passado eu achava que eram entidades. Achava que eram guias, porque quando eu cheguei lá eles falaram que eu tinha que desenvolver, tinha que fazer cabeça, tinha que desenvolver. Só que hoje eu sei que eu sou uma escolhida, profetisa. Por isso o adversário usou dessa artimanha. Você que é o escolhido de Deus, que é uma escolhida de Deus, o adversário vai usar de artimanhas para te levar para caminhos tortuosos, para tentar prender você e destruir a sua alma. Quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? A Bíblia diz que a alma vale mais, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Só que o inimigo tem prendido pessoas, aprisionado pessoas, através de enganos, através de solidão, através de carência. Eu tinha uma carência e o meu caso foi através de uma carência afetiva. O adversário forjou todo o seu plano. Começou lá atrás, com o nome. Começou lá do período do meu nascimento com o nome. E com meus 14 anos, ele estava ali executando a tua obra. Quero te dizer, passa-se o tempo, o adversário não se esquece de você. Mas uma coisa você pode ter certeza também. Passa-se os anos, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Você é como ali um filho que está aqui na palma das suas mãos. Uma criança que está na palma das suas mãos e ele não pode esquecer de você. Ele tem o controle aqui, ó. Ele mantém o controle aqui e nada foge do controle. Não sei qual é a situação. De repente você está entrando por um caminho de engano. De repente vamos falar para você, vamos fazer só uma visita porque é mesa branca. Vamos fazer só uma visita porque ali nós vamos fazer alguns cristais, colocar alguns cristais para trazer energias positivas para a sua vida. Não, nós vamos fazer só um trabalho para que você desamarrar, limpar o teu caminho, de descarrego, para que você tenha o seu caminho limpo. Queridos, isso aí é aprisionamento. Quando nós olhamos lá para Êxodo, capítulo 20, versículo 3, nós vamos ver Deus trazendo os mandamentos, 3 em diante, nós vamos ver Deus trazendo os mandamentos para Moisés, para que todo homem que adorasse deuses no céu, deuses na terra, embaixo da terra, que fizesse imagens de escultura para curvar diante delas e adorá-las, Deus iria amaldiçoar até a 3ª e 4ª geração, por causa da iniquidade e por aborrecer a Deus com tais práticas. Quantas vezes a gente acha que idolatria é só ter algo na mão, algo aqui diante da gente e a gente se curvar? Aqui, ó, a minha carne, quando eu faço a vontade dela, acima da vontade de Deus, também é uma idolatria. Satisfazer as paixões da minha carne também é uma idolatria. Mas há uma escravidão. Quando você se rende a tais rituais, quando você se rende a tais religiões, seitas, quando você se rende, não vou nem dizer de religião aqui não, porque senão daqui a pouco você vai dizer, cada um com a sua religião. Mas eu estou dizendo aqui sobre o que eu passei, sobre a palavra de Deus, porque a única que liberta é a palavra. Se religião libertasse, não teria tantas e tantas pessoas sofrendo e aprisionadas. Religiões são costumes. Religiões são crenças as quais as pessoas escolhem para trilhar um determinado caminho. Só que Cristo vem dizendo para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então não adianta eu e você buscar caminhos, porque o único caminho que nos leva ao Pai é Cristo. O único caminho que nos dá uma vida abundante é Cristo. João 10:10. Vem falar que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo, ele vem para dar vida e vida em abundância. Então somente em Cristo você tem descanso para sua alma. Somente em Cristo você tem paz no seu entendimento.
A paz que Cristo dá a esse mundo não tem condição de te oferecer. A paz que Cristo dá a esse mundo não tem condição de te oferecer. Os vícios não têm condição, as religiões não têm condição. Porque eu experimentei e ali o tempo foi passando, eu fui aprofundando, eu fui me envolvendo naqueles rituais, eu fui me envolvendo naqueles sistemas, fui fazendo, não vou entrar em detalhes de algumas coisas aqui, porque esse testemunho é para a glória de Deus, não para te ensinar o caminho da perversidade, mas é para te mostrar que este caminho leva à perdição, leva à morte. Então o tempo passou e ali aquele homem, que era um pai de santo, mas também que tinha capacidade, porque ele tinha se preparado, e na bruxaria, ele era um bruxo também. Ele era um bruxo a ponto de subir numa árvore, como essa que está aqui perto de mim, e subir lá no topo dessa árvore e desaparecer lá. Só que isso são magias diabólicas. Aquele homem tinha uma vida toda derrotada. Aquele homem tinha uma vida toda destruída. Aquele homem era totalmente escravo. Escravo a ponto. O que acontecia com aquele homem? Ele não podia ter relacionamento com mulher. Ele podia ter relacionamento só com homem. Ele virou homossexual. Aqueles demônios que ele servia, dizia para ele que o corpo dele era deles. E sendo assim, eles escolhiam as pessoas que iriam ter intimidade com ele, se relacionar com ele. Então, todas as vezes que aproximavam mulheres, eles batiam nele e batiam nas mulheres também. Faziam com que coisas ruins acontecessem àquelas mulheres. Então, só podia aproximar homens. Únicas mulheres que eram próximas daquele homem eram nós. Aquelas que serviam ali dentro junto com ele. Agora, as outras mulheres não podiam aproximar. Por quê? Aquele homem tinha alguns poderes como bruxo, mas ele era um homem escravo. Ele era um homem totalmente perdido. Não podia, ele era um homem sem paz, sem alegria. Não podia se relacionar com uma mulher, não podia casar, ter filhos, ter uma família. Aquele homem se tornou um homossexual. E ali o tempo foi passando, ele foi me preparando, tinha um carinho enorme por mim, foi me preparando. E dizia que eu tinha um potencial muito grande para subir, para chegar a níveis mais altos. Segundo ele, eu era uma pessoa que eu era médio, eu era uma pessoa super desenvolvida para trabalhar no campo astral, no campo da magia, no campo do ocultismo. E aquilo ali me empolgou muito, me emocionou muito, porque uma pessoa que não tinha uma família, uma pessoa que não tinha uma perspectiva de vida, uma pessoa que tinha vida do lar disfuncional, um lar destruído, agora era uma pessoa que era importante, tinha poderes, tinha dons, né, segundo ele, tinha dons, e esses dons poderiam se desenvolver e transformar em poder. Então eu comecei a ver, nossa, agora todos vão ficar aos meus pés. Todos agora vão ficar nas minhas mãos. Então aquilo para mim ali foi fantástico. E eu estava ali numa ilusão muito grande, mas ao mesmo tempo eu tinha agora o contato com o espírito que eu achava que era minha mãe. Esse espírito por nome de Rainha, Zureta Rainha. E ali todos os dias eu tinha contato com ela, tanto naquele lugar quanto na minha casa. Daí eu só dormia com ela fazendo carinho em mim, tocando no meu rosto, soprando no meu rosto, fazendo carinho nos meus pés, fazendo carinho no meu corpo. E eu conversava com ela e dizia, você está aqui, se você está aqui, dê um sinal, faça um carinho, sopre o meu rosto, porque eu estou com carência da senhora. Dizia assim. Eu achava que aquilo ali que eu estava vivendo era realmente um ser de luz, que era um anjo de luz que estava ali para cuidar de mim. Só que Cristo me tirou das trevas para a luz e me mostrou que era o próprio inimigo, o próprio diabo. O tempo foi passando e ali eu fui desenvolvendo. Quando eu cheguei num certo nível, queridos, olha só, você vai dizer para mim assim, mas se você chegou num certo nível da magia, você chegou num certo nível do ocultismo, você trabalhou com o bode, você trabalhou com principados, você trabalhou com Bafomé, você trabalhou com Beuzebu, você trabalhou com esses tipos de demônios, de entidades do campo alto da magia. Sim, mas todos eles, para mim, ali faziam benefícios aos meus olhos. Eu pensava
tudo que eu via eles fazendo era o seguinte: se eu sou boa com eles, eles cuidam de mim. Se eu sou má, eu vou ser castigada. Porque quem é mal, quem faz algo que desagrada a eles, é castigado. Então, na minha concepção, não era o demônio em si, era entidades em níveis maiores, com poderes maiores. Então, eu ficava na minha mente ignorante, porque aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele é enganado, porque Satanás, ele foi um anjo de luz. E ele usa de engano, ele usa de artimanhas. Quantas pessoas estão aí nos lugares, nas matas virgens, fazendo trabalhos, nas cachoeiras, tantos lugares fazendo trabalho para destruir famílias, achando que a vida deles vai continuar indo para frente? Não vai, queridos. Não vai, porque eu fiz tudo isso. E a minha vida, cada dia que passava, virava um caos. Cada dia que passava, eu tinha um vazio enorme. A cada dia que passava, eu tinha cada vez mais uma solidão interna que eu não entendia. E o tempo passou, ele foi me preparando, eu fui subindo da quimbanda para umbanda e eu fui subindo para os níveis de feitiçarias que era dentro da magia negra. Fui começando a desenvolver no ocultismo. Fui começando a desenvolver a questão do chakra, do terceiro olho. Fui começando a desenvolver a questão da hipnose, de domínio na mente das pessoas, manipulação de pessoas. Eu não manipulava objetos, mas eu manipulava a mente das pessoas, manipulava situação para o meu bel prazer, manipulava pessoas para fazerem todas as minhas vontades. Você já viu pessoas que manipulam pessoas para ficar com elas? Pessoas que destroem casamento, mulheres que aonde chega os homens não aguentam, ficam todos descontrolados. Então eu tinha esse espírito, mas eu quero dizer para você que tem o Espírito de Deus, porque hoje eu tenho o Espírito de Deus, e você que tem o Espírito de Deus, o mal não pode resistir, o mal não pode destruir a tua casa, o mal não pode destruir a tua família. E eu quero dizer para você que aqui aquele percurso ali, o tempo passando, e aquele homem me influenciando, dizendo: você vai ter poderes, você vai desenvolver esta área, você vai ter poderes de fazer assim. E eu pensava: puxa, eu quero desenvolver a ponto de dominar os homens e ultrapassar paredes. Quero ter poderes de fazer com que a natureza se mova apenas com uma reza minha. Eu ficava com aquela expectativa de coisas grandes para ser realmente uma bruxa. E ele começou a trabalhar comigo, me levar para lugares, fazer certos tipos de rituais, que eu também não vou ficar trazendo detalhes aqui, porque eu sei que tem coisas que eu vou falar e algumas pessoas do outro lado que está me assistindo vai querer copiar, vai querer fazer. Porque nem todos que estão aí do outro lado têm a condição, a maturidade de receber aquilo que é do mundo do oculto e ouvir e não ser tentado a praticar. Somente aquele que tem o coração em Cristo Jesus que ouve e não é tentado a praticar. Mas tem pessoas que não têm o coração em Cristo. E eu quero dizer para você que o tempo foi passando, ali no período dos meus 15 anos, já estava envolvida, desenvolvendo, fazendo ali rituais, fazendo ali obras com as quais destruindo pessoas por inveja. Eu era uma pessoa muito invejosa, cobiçava as coisas dos outros, queria as coisas dos outros, e aquilo que eu não podia ter, eu fazia rituais de destruição, fazia rituais de inveja, rituais com pimenta, rituais com gelo, rituais com animais, até chegar num campo de rituais com pessoas, até chegar no campo de rituais com sangue de pessoa. Tudo isso a gente vai ver dentro da obra de ocultismo. E algumas pessoas vão dizer assim: o ocultista são pessoas que estudam as ciências ocultas, as filosofias ocultas, o oculto do espiritual. O ocultista não faz mal, ele estuda e ele sabe equilibrar terra, emoções, espírito, ele sabe equilibrar a áurea, ele sabe equilibrar o seu campo espiritual com o campo almático, com o campo físico. Não, queridos, isso é um engano de Satanás. Porque os ocultistas, eles são realmente do oculto. Eles trabalham para o oculto.
Eles trabalham para as trevas, eles trabalham com magias pesadas que envolvem cabeças de criança, coração de criança, que envolvem pessoas virgens, que envolvem primogênitos. Quantos trabalhos foram feitos com primogênitos, quantos trabalhos essa mão pegou sapos para ali fazer trabalhos ali para destruir a saúde de pessoas. Quantos trabalhos essa mão aqui pegou, crânios de defunto, pegou ali terra de cemitério, pegou ali caixão. Não adianta você que não está liberto e querer pegar, porque não vai adiantar. Tudo é um processo. Só que eu quero te dizer que esse processo não vale a pena. Quando você está nas trevas, você acha que está tudo bem, porque não está. Quando Cristo te alcança, você entende que você foi escravo, viveu na escravidão, que a verdadeira vida você só encontra em Cristo Jesus. Porque Cristo, ele vem te dando uma vida além de salvação, uma vida abundante, uma vida abundante. E ali o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo, fui indo para alguns lugares com aquele homem, fui sendo trancada dentro de alguns lugares com aquele homem, fui fazendo com aquele homem, assim, por aquele homem que eu quero dizer. Ele me trancava, fazia alguns rituais, alguns tipos de abertura de corpo, alguns tipos de abertura de chakra, alguns tipos de abertura de campo dimensional, para que eu entrasse numa outra dimensão e eu acessasse níveis que eu, quando voltasse, eu estivesse pronta para trabalhar contra os homens e a favor dos homens. Então eu quero dizer para você que este corpo passou por alguns cortes, passou por alguns pactos, aonde eu vivi pacto de sangue, pacto de alma, pacto de sepultura. E o tempo foi passando e ali eu recebi lá dentro mesmo daquele local, Eu fui ali e eles foram falando assim: você é uma pessoa que tem uma beleza diferente, nós vamos fazer de você uma modelo. Uma modelo, você quer um sonho meu. Uma modelo famosa, era um sonho meu. Eu falei, quero muito. O que eu preciso de fazer? E um daqueles espíritos virou para mim e disse assim: olha, você precisa apenas entregar sua alma para mim. Eu falei, isso para mim é mole. Isso para mim é mole. Entregar a alma, isso para mim é fácil, eu entrego agora. Ele falou, não, eu quero que você veja primeiro o que eu vou fazer. Eu vou te levar em lugares, você vai desfilar em lugares, você vai ter posses, você vai ter dinheiro, você vai conquistar as coisas e você vai ver aonde eu vou te levar. Participei de alguns desfiles por grifes como Tráfico Z, Tribunal de Moda, Red Point, Vidbula, aquela grife. São algumas grifes que eu desfilei e algumas fogem da minha cabeça, né? Mas enfim, eu desfilei por algumas grifes e desfilei também desfile de concurso. E ali naquele desfile de concurso todos eu ganhava. Os que eu não ganhava em primeiro, eu ganhava em segundo. E tudo aquilo ali foi enchendo os meus olhos. Porém, a minha vida era uma vida vazia, o dinheiro não reinava. Aquele dinheiro entrava e saía. O vazio era muito grande, a tristeza era muito grande, a solidão era muito grande. As brigas eram constantes dentro do meu lar. O meu pai dizia para mim, você vai sair para uma festa e você vai chegar dentro de casa meia-noite. Eu chegava 2, 3 horas da manhã. Ele dizia, se você chegar nesse horário, você vai dormir do lado de fora. Eu era tão escrava que quando eu via, eu estava chegando em casa às 3 horas. Nas primeiras vezes eu dormi do lado de fora. Mas depois eu aprendi alguns ritos que eu ali invocava aqueles espíritos e eles abriam as portas para mim. E a porta se abria e eu entrava. Meu pai no outro dia via eu dormindo ali naquela cama e dizia, como que você entrou? Eu dizia, ele abriu para mim a porta. Fiquei muito tempo escrava a ponto de continuar fazendo trabalhos, matando pessoas, destruindo pessoas, colocando enfermidade de pessoas, enfermidade as quais trazendo para a minha vida pessoas que não era para ficar, fazendo relacionamentos dentro de feitiçaria. Você não tem que fazer relacionamento dentro de feitiçaria. Você que mulher, você que homem, você é capaz de conquistar uma pessoa, de atrair uma pessoa pela sua qualidade. Você é capaz de colocar diante de Deus e Deus colocar diante de você uma pessoa que vai estar com você no resto da sua vida e vai acrescentar em você e você vai acrescentar na vida dela.
Então eu naquele engano, naquela ilusão, fiz ali alguns trabalhos, trouxe pessoas para a minha vida as quais não era para ter vindo, destruí pessoas as quais não era para ter destruído, precisei de pedir perdão a tantas pessoas, precisei de ir a tantas pessoas e dizer para elas perdão, confessar e renunciar tudo que eu fiz. E o tempo foi passando cada vez mais, aquela jovem estava ali enlaçada, ali já estava com meus 16 anos. E ali aquilo que era para ser vida abundante para mim, estava sendo cada vez mais destruição. Cada vez mais eu estava envolvida nas bebidas, envolvida nas drogas, perdida nas noitadas, perdida nas ruas. Cada vez mais eu me via, tinha vezes que eu me via, bebia nos lugares, quando voltava para casa não aguentava terminar de chegar em casa. E ele dormia no passeio e achava aquilo ali tudo bonito, achava graça aquilo ali. Bebia tanto que subia nas mesas dos lugares, dos bares, das casas de show, arrancava roupa, fazia striptease, dançava. Era realmente um instrumento do adversário. Eu era totalmente possessa, era briguenta, destruía todo mundo, todos eu queria matar. Eu era revoltada, eu era uma pessoa totalmente escrava nas mãos do diabo. Tinha um espírito por nome de um do inferno que trabalhava comigo. Exu veludo que trabalhava comigo. Espíritos do campo baixo aqui. Não estou dizendo do campo do segundo céu, de principados e potestades. Estou dizendo dos campos baixos, da hierarquia baixa. Espírito vampiresco. Tinha um espírito que é o Exu veludo, ele transformava em um morcego. E aonde eu ia, esse espírito me acompanhava. Eu era uma pessoa totalmente doente. Eu era uma pessoa perturbada, onde as pessoas olhavam, tinha medo de passar perto de mim, passava na outra rua. Na minha testa estava escrito guerra. Na minha testa estava escrito destruição. Hoje na minha testa está escrito escolhida, filha do Deus vivo. Porque Cristo, ele te chama das trevas para a luz. Aquela pessoa que ninguém dava nada. Muitos olhavam e achavam que eu ia morrer naquela vida. Que não tinha saída para mim. Nem eu via saída para minha vida. Nem eu via saída. Porque a minha vida, aparentemente, eu tinha tudo. Ali numa altura que eu estava vivendo, eu tinha poderes, já tinha aprendido a desenvolver magias, já tinha aprendido a desenvolver feitiçarias. Já estava ali dentro de uma agência de modelo, que na época era Gito Produções e Eventos. Comecei nesse período ali, de 94 para 95, dentro dessa agência de modelo. E ali, o tempo foi passando e eu estava tendo tudo ali nas minhas mãos, aos meus pés. Mas eu não tinha um diálogo com meu pai, eu não sabia onde estava minha mãe. Eu não era amada por ninguém. Eu não tinha amor. Eu não tinha paz. Eu não tinha aquela alegria de sentar e falar como eu sou feliz. Eu não sabia o que era felicidade. Eu vivia enfiada nos vícios, vivia enfiada nos amores, vivia enfiada nas paixões, para tentar tampar a tristeza que tinha aqui dentro de mim, para tentar mascarar aquilo que tinha dentro de mim. Aquela tristeza, aquela angústia, para tentar esconder aquilo que também eu não entendia. Para mim, a vida era aquilo. Para minha concepção, a vida era aquilo. A vida era aquilo que eu estava vivendo. E eu comecei então a viver cada dia um processo, cada dia um ritual. Apanhava muito tudo aquilo que eu fazia, que era contrário à vontade daquelas entidades que eu servia. Eu apanhava. Apanhava nas encruzilhadas, apanhava dentro de casa. Tinha um espírito, eu acho interessante isso, tinha um espírito por nome de Samambaia. Esse espírito é fofoqueiro. Segundo eles lá, é uma pombagira, mas com toda certeza, hoje eu sei que são demônios. O espírito da fofoca, gente, cuidado com o fofoqueiro. Esse espírito, por nome de Samambaia, antes de eu chegar lá naquele ambiente, eles já tinham contado tudo que eu tinha feito. Tudo. Ali o coro descia. O meu pai, Jesus Cristo, ele nunca me bateu. O meu pai, Jesus Cristo, ele nunca me bateu. Eu era conhecida como aquela égua, a cambona, eu era conhecida como o aparelho, depois eu passei a ser conhecida como a autista, depois eu passei a ser conhecida como alguém que iria desenvolver no nível do sacerdotismo, que é no nível da bruxaria. Fui avançando os níveis
E ali aprendi a fazer algumas magias. Não fui levantada bruxa, mas estava entre as 5 que iria entrar no Brasil. E tinha tanta maldade no meu coração que tudo que eu via eu queria aprender. Tudo que eu via eu queria aprender. Eu achava que aquilo ali era vida. Eu achava que aquilo ali era futuro para mim. Parei de estudar, não estudava mais, não fazia mais nada, só enfiada nos rituais. Só enfiada em lugares, só aprendendo coisas para destruição do homem. Hoje Cristo te chama uma vida nova. Cristo te chama uma vida abundante. Em João 8,36 fala assim, olha, se o Filho do Homem te libertar verdadeiramente, você será livre. Se o Filho de Deus, se Cristo Jesus te libertar verdadeiramente, você será livre. Sabe? Eu quero dizer para você que está aí enlaçado nesse mundo de horror, nesse caminho de trevas, caminho de mentira, caminho de mentira. Como eu fui escravizada nisso? Como Satanás me levou para esta mentira? Como Satanás me levou para essas densas trevas? Como eu vivia dentro da minha casa alimentando aqueles demônios? A minha comida, quando eu fazia aquela comida ali, ela desligava, o fogão desligava. O meu nome foi chamado numa rádio, Ellen. Ellen. Os espíritos me perturbavam. Eu tinha medo, medo terrível. Porta batia, vulto passava, via pessoas, só que eu não conseguia conciliar que aquilo ali era o mesmo espírito que eu estava servindo. As mesmas entidades, os mesmos demônios. Na minha mente, não. Na minha mente, aquilo lá que fazia os sinais que eu tinha medo era a chamada assombração, os fantasmas. Porém, aqueles que eu estava servindo eram os guias bons, eram as entidades boas. Mas não existe entidade boa. A chamada macumba, que é o instrumento de tocar, ela não é boa cumba, ela é má. Se ela fosse boa, ela seria boa cumba. Mas ela é má. Então o nome já vem dizendo, ela é má. Eu não estou aqui dizendo para você que você precisa de ir para a igreja. Ah, a igreja veio. Eu estou dizendo para você que você precisa encontrar Cristo. Você precisa deixar Cristo entrar no teu coração e fazer nova todas as coisas. Você precisa deixar Cristo dar uma chance para você. Dá uma chance para você. Quem sabe você está perdido no mundo de horror, no mundo de desilusão. Quem sabe é uma depressão, quem sabe é uma tristeza. Eu sofri tanto tempo depressões, mas eram tantas coisas. Quantos fetos eu vi sendo comidos? Quantos cadáveres eu vi ser violados? Quantos cemitérios nós entrávamos para rituais? Quantas obras nós fazíamos na porta daquele cemitério e fazíamos hipnose para que aquele coveiro deixasse a gente entrar e ele não visse nada? O mundo espiritual, ele é muito sério, cuidado. O mundo espiritual, ele é muito sério e ele é muito perigoso. E ele é real. Ele é real. Para quem vai dizer nada, tudo isso aí é mentira, não acontece. São vários níveis. De repente você encontrou, conheceu só um lado. Você não conheceu todos. Eu não estou aqui para falar que eu conheci todos, nem para falar que eu sou a certa. Eu estou aqui para te dizer que Cristo me encontrou. E eu hoje sei o que é a verdade, porque eu vivi na mentira, eu vivi nas trevas, eu vivi no engano. Eu não estou aqui para dizer que você está errado. Eu estou aqui para falar que eu vivi na mentira, eu vivi no engano, eu vivi nas trevas. E hoje eu conheço Cristo, que é a verdade. O homem é falho. Religiões são falhas, líderes são falhos, mas Deus não. Ele nunca falhou. Ele não erra com você. Ele não te desampara, ele não te abandona. Ele não vira as costas. O homem, tudo que ele vai fazer, ele quer algo em troca. Deus não. Cristo te ama. Ele deu a sua vida para que você tenha vida em abundância. Para que eu tenha vida em abundância. Hoje a minha vida é uma vida abundante. Hoje eu tenho o prazer de ser chamada pelo meu nome. Porque Cristo me chamou como uma princesa. Antes eu era um objeto usada na mão dos demônios, na mão dos homens, na mão da magia, do ocultismo, na mão do engano, na mão das pessoas que me exploravam, que me enganavam, na mão da escravidão, do egocentrismo. Antes eu era uma pessoa cheia de eu, cheia de orgulho, cheia de... achava que eu fazia o que eu era. E o tempo foi passando, as coisas foram piorando, as depressões foram me abraçando,
Os dinheiros de desfile, nada eu consegui comprar, não adquiri nada. Sabe o que é nada? Não adquiri nada. Tudo que conquistei eu perdi. E na verdade não consegui nem conquistar, porque tudo que eu ganhei eu gastei com rituais e oferendas, agradando demônios, os quais eu pensava que eram os meus guias de cabeça, os quais eu pensava que eram seres poderosos, que ia me levar para uma dimensão maior. Eu tinha entendimento que uma dimensão que eu ia viver, que eu ia morar, tinha palácio, tinha banheiro de hidromassagem, porque eu fiz 3 pactos de alma, de sepultura e de sangue. E o quarto pacto, foi o pacto de casamento com o espírito chamado Baby Eterno. Ele tinha 2 metros de altura. Essa dimensão que eu ia morar, eu achei que era uma vida bem-sucedida, uma vida de felicidade. Mas era o Hades, a dimensão da morte, a dimensão dos mortos. Cuidado com os filmes. Cuidado com os filmes. Filmes são portais. Cuidado com os desenhos. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com as músicas. As frequências das músicas atraem espíritos. Batidos das músicas atraem espíritos para ativar destruição dentro do seu lar. Vícios, contendas, separações, guerras, dissensões, mortes, depressões. Cuidado com as frequências. Cuidados com os acessos dentro da sua casa. Cuidado com os portais. Então o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo, fui vivendo experiências. E naquelas experiências a cada vez mais escrava, triste, vazia, depressiva. De repente ali eu fui aumentando o nível a ponto de fazer o quarto pacto com o Baby, a qual antes já tinha relação com demônios. E não era um demônio só. E o tempo foi passando, esse Baby começou então a se relacionar comigo e eu virei mulher desse demônio. Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho útero, eu não tenho trompa, eu não tenho ovário, eu não tenho colo do útero, porque aonde a raiz do pecado esteve, é necessário fazer a limpeza e ser arrancado. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje eu sou mãe de 2 filhos lindos, porque Deus me deu herança. Deus me deu herança, mas eu precisei de perder neste corpo algumas coisas, alguns órgãos, por causa da consequência das minhas escolhas. Consequência das minhas escolhas. A consequência das suas escolhas. Você pode até escolher o caminho que você quer. Você pode até rejeitar a palavra. Você pode até rejeitar a palavra de Deus. Você pode até não querer ouvi-la e guardar na tábua do teu coração e praticá-la. Mas as consequências virão. Elas vieram para mim. Foram depressões, foram angústias, tentativas de suicídios, vários carros que eu pulava na frente, cheguei a tomar Baygon, vários remédios, várias tentativas de suicídio, várias depressões, vários mares de destruição, com uma morte marcada para morrer. Um homem iria, um demônio, aquele espírito que tinha pacto, iria incorporar em uma pessoa na rua, em um homem na rua, e dando 18 facadas para desencarnar. Uma coisa eu fico pensando, quem tem autoridade sobre a sua vida? Quem é o dono da vida? É Deus. Mas para que Satanás toque nessa vida, Deus precisa de permitir. E por que Deus tem permitido? Deus não desiste de ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Então abra seu coração, dê lugar para Cristo. Porque vão pedir a sua alma. E para quem que você vai dá-la? Pediram a minha alma e eu entreguei para Satanás. Só que Cristo teve misericórdia de mim. Ele tinha uma obra na minha vida. Ele tinha um plano na minha vida para que hoje eu estivesse aqui, vivendo uma vida abundante e falando do amor dele, falando da sua verdade, falando do seu evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que cura. O tempo passou e eu quero trazer para você aqui como Cristo chegou na minha vida. Envolvido em muitos rituais, envolvido em muitos enigmas, envolvido em muitas magias, envolvidas em muitas crueldades, envolvida com demônios que vinham de lá de fora do país da África,
demônios que vinham de outros lugares, de outros territórios, para acessar o meu corpo, para acessar a atmosfera, para acessar territórios, e eu ser transportada para visitar pessoas, para fazer certos tipos de rituais, os quais Deus não designou isso para um homem. Deus designou para que o homem seja sujeito ao Espírito Santo e viva uma vida plena de paz, mas de direcionamento, para não se perder. E ali o tempo foi passando, eu fui morar com o pai dos meus filhos, pai do meu filho, estava grávida, e ali o meu filho, eles tentaram tirar o meu filho, disseram que precisava, que para que eu continuasse ali, eles queriam que eu entregasse o meu filho, para que eles comessem o meu filho. Eu falei que eu não aceitava aquilo. Meu filho era meu, embora eu achando que era uma menina, e ali eu continuei com aquela gravidez. Muito perdida, muito em conflito, muito sofrimento, sofrimentos que aumentaram, e vivi experiências terríveis. Trabalhos nojentos, trabalhos pesados que destroem famílias. E destroem o psicológico do ser humano. Hoje em dia, tudo é depressão. Hoje em dia, tudo são as doenças dos séculos. Hoje em dia, tudo é bipolaridade. Hoje em dia, tudo é síndromes. Eu não estou aqui para falar sobre o que é científico, o corpo físico, mas eu estou aqui para te alertar sobre demônios que influenciam as emoções, influencia o homem. Mas ali o tempo se passou. Fui morar com esse homem. E ali eu já estava num nível dentro da bruxaria, do ocultismo, que eu não incorporava mais. Eu já trabalhava servindo aqueles espíritos maiores. E eles me davam ordens do que eu ia fazer. E ali eu desempenhava as funções. Mas eu estava nesse nível ali dentro daquele relacionamento, morando junto com aquele homem. E eu comecei ali, Deus começou a permitir vir um espírito, por nome da Pombagira, né? E era, na verdade, a Maria Padilha. E vinha sobre mim, porque eu trabalhava com pombagiras, orixás, espíritos aqui embaixo e espíritos da patente mais alta. Quando era demandas baixas, eu acessava os espíritos baixos. Quando era demandas altas, o que é uma demanda alta? É uma demanda de morte para uma cidade. É uma demanda de uma chacina para uma família. É uma demanda de uma chacina para um país. Isso é demanda alta. Então, essas pessoas trabalham com espíritos das regiões mais altas. Então, queridos, ali eu fui morar com esse homem. Ele, aquela pombagira, passou a vir no meu corpo todos os dias. E quando ela passou a vir no meu corpo todos os dias, aquele homem sofria os ataques, sofria, apanhava, aquilo que ele bebia, porque ele bebia, fumava, usava ali droga, e eu usava tudo aquilo ali, fazia aquela bagunça, quebrava toda aquela casa, e tudo aquilo ali virou tormento. Eu quero dizer para você que está vivendo tormento. Entrega sua vida para Cristo. Romanos 10, 9 vem dizer que se com o seu coração você crer e com a sua boca você confessar Cristo, você será salvo. Você pode estar dentro do seu quarto e você fazer isso. Dentro do teu quarto, dobra o teu joelho e fala: Senhor, estou aqui entregando a minha vida ao Senhor. Eu creio no meu coração que o Senhor é o único Deus, superior a tudo. O Senhor é criador do céu e da terra, do mar, do cosmos, do oceano, de tudo. O Senhor é criador do universo. O Senhor é criador do céu, do inferno, de tudo. Eu entrego, eu confesso, eu creio no Senhor, no meu coração, e confesso o Senhor como o meu único, suficiente Salvador. Anota meu nome aí no livro da vida, porque a partir de agora eu quero ser teu, eu quero ser tua. Mas aí Cristo permitiu com que aquele espírito tomasse o meu corpo e começasse aquela bagunça dentro de casa. E aquele homem então passou aperto e falou: eu preciso te levar na igreja da minha mãe. Quando ele me leva na igreja da mãe dele, a qual eu não queria ir, falei: não ia, mas naquela época eu tinha uma paixão, aquelas paixões de adolescentes. E eu aceitei ir, porque ele me ameaçou que se eu não fosse, ele iria me largar. Então, quando eu chego ali, 100 metros assim, de distância daquela igreja, ali eu vejo que a igreja, que naquele período, eu tinha feito vários trabalhos para fechar a igreja. Vários trabalhos para fechar a igreja.
E aquela mesma igreja, eu estava ali de frente dela. E aquela pessoa dizendo, você vai entrar lá. Eu falei, não. Uma igreja pequena, com 20 cadeiras. E eu dizia assim, não entra. Ele falava, entra. Quando eu entrei, eu senti um calor, um fogo, algo assim que eu não conseguia olhar para o rosto do dirigente. Eu não conseguia olhar. E eu não estava conseguindo ficar naquele lugar. Aquele ambiente estava terrível. Mas, de repente, eu fiquei ali, aquele dirigente olhou para mim, começou a orar e falar em línguas, e de repente eu não vi mais nada. E quando eu voltei, eu já estava totalmente fora de mim. Quando eu voltei, eu tinha passado por uma manifestação pesada. Aquela igreja tinha sido levantada, as cadeiras. E ali quando eu voltei, eu estava sentada ali no banco, que aquela obreira me colocou. Ela foi buscar um copo d'água, uma voz veio e falou, arrogante, te trouxe aqui para beijar o chão dos meus pequeninos. Porque quando levantaste contra eles, não foste contra eles que levantaste, mas contra mim, o Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus que tem a última palavra para você. Esse é o Deus que faz infinitamente mais. Até aquele momento eu tinha ouvido aquelas vozes. Todos os dias eu ouvia as vozes daqueles seres que eu trabalhava com eles, que eu servia. Mas aquela voz foi uma voz maioral, poderosa, e eu me senti derretendo. Eu senti um pavor e eu dizia, eu vou derreter. Tentava me esconder ali, um pavor, um temor, um tremor. E ali quando aquela obreira veio, ela disse para mim assim, olha, você precisa, eu contei para ela o que houve, e ela falou, você precisa entregar sua vida para Cristo. Eu falei com ela, então hoje eu vou fazer, porque eu senti um medo, um pavor tão grande daquela voz, que aquela voz era maior do que a voz que eu tinha ouvido durante aqueles anos. Então, quando ali, aquele homem fez apelo, aquele dirigente fez um apelo, e eu fui lá na frente, ela me conduziu, eu repeti as palavras de confessar a Cristo. Quando eu repeti as palavras, veio a voz que tinha dito para mim, arrogante, novamente falou, fale que você lutou para fechar essas portas. Fale, confesse. Eu falei, não, esses crentes vão me destruir. Esses crentes vão me matar. Eu não posso falar nada aqui. Fale. E aí, de repente, eu abri a minha boca e comecei a conversar. Nós fizemos tal trabalho, tanto trabalho com cabeça de bode, com cabeça de boi. Nós fizemos trabalho assim, trabalho assado para fechar. Durante 3 meses, nós lutamos para fechar aquela igreja. E aquele lugar das reuniões de ocultismo, de terreiro, foi varrido dali. E a igreja continua no mesmo local, José Cândido da Silveira, em Belo Horizonte. A igreja continua, virou sede. Hoje não é mais igreja pequena. Virou sede, porque Deus fez a obra. Deus me resgatou de lá do cativeiro e me levou dentro daquela igreja para mostrar o Deus poderoso, que faz infinitamente mais. Saí daquele lugar ali na certeza que Deus faria grandes coisas, mas com muito medo. Porque a voz que eu ouvi era uma voz poderosa, mas eu estava com medo daquele outro Senhor que eu servia. Mas aí eu peguei e voltei para casa e começou o meu processo. Levanta a cama, tenta me enforcar, o processo de libertação, mas Cristo em todo tempo manifestou em mim, manifestou a tua glória, foi me libertando, operou grandes sinais, tem operado até os dias de hoje, abriu os meus olhos, tirou as escamas, me curou de todas as feridas, me curou de todas as enfermidades, colocou meu nome no livro da vida, me deu a oportunidade, me libertou, me deu uma família, me fez uma mulher honrada, me fez uma mulher feliz, me fez uma mulher pregadora da tua palavra, me fez uma mulher livre. Hoje eu sou livre, eu não faço as coisas porque eu não posso. Ah, você não bebe porque não pode? Não, eu não quero, eu não preciso. Eu sou feliz, eu sou livre, eu sou limpa. Eu sou limpa, eu sou plena, porque Cristo habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de vida está em mim. O Espírito de vida tem feito coisas novas em mim. Então eu quero dizer para você sobre a fé sem limite. A fé sem limite, ela vai fazer você chegar em lugares altos, porque Cristo está disposto. Cristo está disposto a fazer nova todas as coisas.
Lá em Apocalipse 3:8 vem dizer que eis que diante de ti coloca uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Cristo é a porta, entre por ela. E aqui através desse canal, Semeando Vida, através desse testemunho, você vai poder entrar por essa porta, levantar tua mão, arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como o único suficiente Salvador e viver uma vida de tamanha abastança, em pastagens verdejantes, em campos verdejantes e viver uma vida plena, abundante em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.